Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal! De onde do mundo você está acompanhando? O prédio do Tribunal de Família de Manhattan se erguia diante de Emily Rodrigues como um monumento a tudo que havia dado errado em sua vida. As paredes de pedra cinza pareciam absorver a fraca luz do sol de fevereiro, combinando com o vazio frio que ela sentia por dentro. Ela apertou o casaco de lã cinza escuro ao redor do corpo, embora o frio que sentia não tivesse nada a ver com o clima. Hoje era o dia. Hoje ela assinaria a renúncia de 6 anos de casamento com Ryan Blackwood, o homem que um dia ela acreditou ser seu. S-O-A-M-A-T-T-E-O. Bom começo. Preciso continuar com Emily entrando no tribunal, descrevendo seu estado emocional, apresentando Ryan e construindo a cena até o desmaio. Preciso garantir que estou criando cenas vívidas sem usar os sinais de pontuação proibidos ou nomes. Emily entrou pelas portas pesadas, seus saltos clicando contra o piso de mármore com uma autoridade que mascarava a turbulência que a consumia por dentro. Ela era advogada, uma das melhores advogadas corporativas da cidade, e conhecia bem aqueles corredores. Mas hoje ela não estava ali como profissional. Hoje, ela era apenas mais uma pessoa cujo casamento havia desmoronado sob o peso da negligência e de prioridades equivocadas. A viagem de elevador até o 5º andar pareceu uma eternidade. Quando as portas finalmente se abriram, ela ouviu. Ryan Blackwood estava parado junto às janelas que iam do chão ao teto, seus ombros largos, recortados, contra o horizonte da cidade que ele ajudara a remodelar com seus empreendimentos. Aos 38 anos, ele estava mais bonito do que no dia em que se casaram. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, seu terno azul marinho, sob medida, assentava impecavelmente em seu corpo atlético. Ele era a personificação do sucesso, do poder e do controle. Tudo o que ele tocava se transformava em ouro, exceto o casamento deles. Ryan se virou como se pressentisse sua presença. Seus olhos cinza-aço encontraram os castanhos e calorosos dela, e por um instante algo brilhou ali. Arrependimento, saudade, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído pela máscara profissional que ele usava tão bem ultimamente. Ele assentiu uma vez, um reconhecimento formal que pareceu uma facada em seu coração. "Emily", disse ele, sua voz grave causando um arrepio indesejado em sua espinha. "Ryan", ela respondeu, mantendo o tom neutro. Eles mal haviam se falado nos 3 meses desde que ele se mudou da cobertura. Toda a comunicação havia sido feita por meio de advogados frios e impessoais. Era melhor assim, ela disse a si mesma. Menos doloroso do que se lembrar do que um dia tiveram, do que ela há pouco. Ela havia perdido quando a companhia dele se tornou mais importante do que voltar para casa à noite. Os advogados pareciam tubarões internos caros, prontos para finalizar o abate. A advogada de Emily, uma mulher perspicaz chamada Rebecca Torres, deu-lhe um sorriso encorajador. O advogado de Ryan, um homem severo chamado Gregory Walsh, parecia impaciente, provavelmente ansioso para voltar a casos mais lucrativos. Para eles, aquilo era apenas papelada, uma dissolução rotineira de bens e história compartilhada. A juíza, uma mulher na casa dos 60, com olhos bondosos que provavelmente já haviam testemunhado 1000 casamentos desfeitos, chamou-os para sua sala. A sala era menor do que Emily esperava, forrada de livros de direito que pareciam zombar do fracasso de seus votos. Ela sentou-se na cadeira de couro, indicando que Ryan ocuparia o lugar ao seu lado, mas mantendo uma distância cautelosa. Como se tocá-la pudesse quebrar o frágil controle que ele mantinha, o juiz falou em tom pausado sobre a dissolução do casamento, a divisão de bens que já haviam acordado, a ausência de filhos, o que simplificava as coisas. Cada palavra soava como um elogio fúnebre. Emily tentou se concentrar, mas sua mente vagou para o dia do casamento. Os olhos de Ryan estavam cheios de amor e promessas, e ele jurou perante Deus e todos que conheciam que a amaria para sempre. O para sempre durou 6 anos,
e nos últimos 2 ele fora mais um fantasma do que um marido. Senhora Blackwood, está pronta para assinar? Perguntou o juiz gentilmente. Emily piscou, percebendo que todos a olhavam. O papel estava à sua frente, ao lado de uma caneta cara que o advogado de Ryan havia fornecido. Era isso. Uma assinatura e ela seria Emily Rodrigues novamente, livre da dolorosa lembrança do que havia perdido. Ela deveria se sentir aliviada. Em vez disso, sentia um vazio. Pegou o papel. Sua mão tremeu levemente, embora tentasse controlar o tremor. A profissional Emily Rodrigues não demonstrava fraqueza. Ela havia defendido casos perante juízes hostis, negociado acordos milionários, encarado advogados da parte contrária sem hesitar, mas assinar aquele papel parecia mais difícil do que tudo isso junto. A caneta tocou o papel. Ela começou a formar a primeira letra do seu nome. Foi então que o quarto começou a girar. A tinta preta parecia borrar e rodopiar na página branca. Ela ouviu um zumbido distante nos ouvidos, sentiu o estômago revirar violentamente. A caneta escapou de seus dedos. Emily. A voz de Ryan soou distante, o alarme cortando seu controle habitual. Ela tentou responder que estava bem, mas sua língua parecia pesada e inútil. O quarto inclinou-se para o lado. Ela viu o rosto de Ryan mais perto agora. Aqueles olhos cinzentos arregalados de pânico. Suas mãos a alcançaram. E ela sentiu-se caindo na escuridão. A última coisa que Emily ouviu, antes da escuridão engoli-la, foi a voz de Ryan, crua, carregada de uma emoção que ela não ouvia dele há anos, gritando seu nome. Ela acordou com o bip rítmico das máquinas e o cheiro forte de antisséptico hospitalar. A compreensão veio lentamente, sua mente nebulosa e confusa. Ela piscou contra a luz fluorescente forte, tentando se lembrar do que havia acontecido. Os papéis do divórcio, o escritório do juiz desabando. Emily, graças a Deus. A voz de Ryan novamente, mas diferente agora. Abalada, assustada. Ela virou a cabeça e o encontrou sentado em uma cadeira, ao lado de sua cama de hospital, inclinado para a frente com os cotovelos nos joelhos. Ele parecia péssimo. Seu cabelo impecável estava despenteado, a gravata frouxa, sua camisa, geralmente impecável, amassada. Seu rosto estava pálido. E aqueles olhos cinzentos que haviam parecido tão distantes no tribunal, agora ardiam com intensidade. O que aconteceu? Sua voz saiu. Você desmaiou. No meio da assinatura dos papéis, você bateu a cabeça na mesa ao cair. A mão dele se moveu como se fosse tocá-la, então parou, pairando incerta no ar. Eu pensei que você estivesse morrendo, disse a enfermeira, seu semblante alegre em desacordo com a tensão no quarto. Ah, que bom. Você acordou. Você deu um susto em todo mundo. Como você está se sentindo? Confusa, Emily admitiu, tentando se sentar. Sua cabeça latejava. O que aconteceu comigo? Bem, era isso que precisávamos descobrir, disse a enfermeira, examinando os 4 eletrodos no braço de Emily. Você desmaiou repentinamente? Fizemos alguns exames para garantir que estava tudo bem. A boa notícia é que você está perfeitamente saudável. Então por que eu desmaiei? Perguntou Ryan, levantando-se. Mesmo desarrumado e preocupado, ele impunha respeito no ambiente com sua presença. A enfermeira sorriu, com um olhar compreensivo. A médica vai explicar tudo. Ela deve chegar em instantes. Como se estivesse na TV, a porta se abriu e uma mulher de jaleco branco entrou. A doutora Patricia Morgan, de acordo com seu crachá, era uma mulher na casa dos 50 anos com uma presença calma e tranquilizadora. Ela carregava um tablet e tinha a expressão de quem estava prestes a dar notícias que mudariam a vida de alguém. Senhora Blackwood? Começou a doutora Morgan. Então fez uma pausa olhando para Ryan. Ou devo dizer, senhora Rodrigues. Emily está bem, disse ela, baixinho, com a confusão aumentando. Emily, então, antes de mais nada, deixe-me assegurar-lhe que você ficará perfeitamente bem. O desmaio foi causado por uma combinação de estresse, hipoglicemia e alterações hormonais, tudo completamente normal, considerando sua condição. Minha condição? O coração de Emily começou a acelerar. Que condição? A doutora Morgan sorriu calorosamente. Você está grávida, Emily,
de aproximadamente 7 semanas, com base nos exames de sangue e nos níveis hormonais. Parabéns! As palavras atingiram Emily como um soco físico. Grávida! Isso era impossível. Ela e Ryan não estavam juntos há meses. Eles haviam se separado 3 meses antes. 7 semanas significariam que aconteceu bem antes de ele se mudar, naquela noite terrível e desesperada em que a tristeza, a raiva e a saudade se misturaram em uma paixão que parecia tanto uma despedida quanto um apelo para que ele ficasse. Na manhã seguinte, ele arrumou suas coisas e foi embora mesmo assim. Ela pensou que tinha sido cuidadosa. Pensou que uma noite não poderia mudar tudo novamente. Ela olhou para Ryan, que estava completamente congelado. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com a aparência de uma estátua esculpida em mármore. Seus olhos estavam fixos na médica, como se ele pudesse, com pura força de vontade, desmentir as palavras dela. "Isso não é possível", disse Ryan, em um sussurro. "Eu garanto que é perfeitamente possível", respondeu a doutora Morgan calmamente. "O teste de gravidez deu positivo e confirmamos com exames de sangue. Os níveis hormonais estão adequados para 7 semanas de gestação. Emily, você tem sentido algum sintoma?" "Náusea, fadiga, sensibilidade nos seios." "Moço!" A mente de Emily retrocedeu rapidamente. Ela estava cansada ultimamente, mas atribuiu isso ao estresse do divórcio e às longas horas de trabalho. Sentiu náuseas algumas vezes pela manhã, mas novamente o estresse parecia o culpado óbvio. Ela estava tão focada em sobreviver a cada dia, em se manter firme, que não percebeu os sinais que seu corpo estava tentando lhe dar. "Eu pensei que fosse estresse", sussurrou ela. A doutora Morgan assentiu, compreendendo. "Isso é muito comum. Muitas mulheres não percebem que estão grávidas por várias semanas, especialmente quando estão passando por mudanças significativas na vida. Mas quero assegurar-lhe que tanto você quanto o bebê parecem estar saudáveis." O desmaio foi apenas a forma que seu corpo encontrou para dizer que você precisa desacelerar e cuidar de si mesma. Um bebê, o bebê de Ryan, crescendo dentro dela neste exato momento. Enquanto eles estavam sentados em um quarto de hospital com os papéis do divórcio ainda por assinar, todo o futuro deles repentinamente mergulhado no caos, Emily finalmente olhou para Ryan. Ele havia se aproximado da janela, de costas para eles. Suas mãos estavam apoiadas no parapeito, como se precisasse daquele suporte para se manter em pé. Seus ombros estavam rígidos, todo o seu corpo tenso. Ela não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir a tempestade de emoções que emanava dele. "Vou dar um pouco de privacidade a vocês dois", disse a doutora Morgan, gentilmente percebendo a tensão. "Mas, Emily, você precisa descansar e começar a tomar vitaminas pré-natais." "Nada de situações estressantes, se pudermos evitar. Vou pedir para a enfermeira trazer algumas informações sobre cuidados pré-natais e agendaremos sua primeira consulta oficial." Ela parou na porta. "E por tudo o que vale, este bebê é uma dádiva." Por mais complicadas que fossem as circunstâncias, a porta se fechou atrás dela, deixando Emily e Ryan sozinhos, com a notícia que mudaria tudo. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante. A mão de Emily se moveu inconscientemente para a barriga, ainda lisa, mas agora guardando um segredo. Uma vida que eles criaram juntos durante um último momento de conexão, antes de tudo desmoronar. "Ryan", ela disse suavemente. Ele se virou lentamente e a expressão em seu rosto partiu seu coração mais uma vez. Ele parecia devastado, aterrorizado. E de alguma forma, por baixo de tudo, havia algo mais. Algo que parecia quase esperança. 7 semanas, disse ele com a voz rouca. "Foi naquela noite que eu fui embora." "Sim, voltei para a cobertura para pegar o resto das minhas coisas. Você estava lá, nós brigamos." Sua voz falhou um pouco, na última palavra. "E então paramos de brigar." Emily terminou em voz baixa. Aquela noite tinha sido intensa, desesperada, para 2 pessoas tentando se agarrar a algo que estava escapando. Ela se lembrava das lágrimas dele e dela, do jeito que ele a abraçou, como se tivesse medo de que ela desaparecesse, das palavras sussurradas que soavam como adeus e eu te amo. De manhã, a fria realidade voltou. Ele ainda foi embora. Ela ainda ligou para seu advogado para dar prosseguimento ao divórcio.
Ryan caminhou lentamente em sua direção, como um homem se aproximando de algo frágil e precioso. Ele parou ao lado da cama, olhando para ela com aqueles olhos cinzentos que guardavam 1000 palavras não ditas. "Vamos ter um bebê", disse ele, como se estivesse testando as palavras, tentando torná-las reais. "Sim", Emily sussurrou, suas próprias emoções ameaçando dominá-la. "Eu não sabia, Ryan. Eu não planejei isso." "Eu sei." Ele se sentou na cadeira novamente, desta vez mais perto, os joelhos quase tocando a cama. "O que você quer fazer?" Era a pergunta mais importante, feita com uma vulnerabilidade que ela não ouvia nele há anos. O que ela queria, ela tinha querido. Queria que ele a amasse o suficiente para voltar para casa à noite. Ela queria que ele a escolhesse em vez do seu império. Queria que ele lutasse pelo casamento em vez de deixá-lo morrer lentamente. Mas agora nada disso importava, porque havia um bebê, uma vida minúscula, que dependia da decisão que tomariam a seguir. "Eu quero este bebê", disse ela com firmeza, a mão ainda protegendo a barriga. "Não espero nada de você, Ryan. Sei que não era isso que você queria." "O divórcio ainda pode acontecer. Estou financeiramente estável. Posso fazer isso sozinha." "Sozinha?" Ele repetiu, as palavras parecendo causar-lhe dor física. Ele estendeu a mão hesitante e desta vez completou o caminho, cobrindo a dela onde repousava sobre sua barriga. O toque a eletrizou, uma lembrança de tudo o que ainda representavam um para o outro, apesar da mágoa e da raiva. "Emily, eu cometi tantos erros. Deixei o trabalho me consumir. Não te valorizei. Achei que tinha todo o tempo do mundo para consertar as coisas e, de repente, era tarde demais. Mas esta é uma segunda chance." "Um bebê não é uma segunda chance", disse Emily, embora seu coração doesse com a esperança em sua voz. "Um bebê é uma pessoa que merece pais que ao menos consigam ser civilizados um com o outro, um ao outro. Então vamos ser mais do que civilizados." A mão dele apertou a dela. "Vamos suspender o divórcio. Vamos resolver isso juntos. Você está carregando meu filho, Emily. Eu não posso simplesmente abandonar isso." "Não vou." "Ryan, nós não funcionamos mais." "Você deixou isso claro quando foi embora." "Eu fui embora porque fui um covarde", disse ele asperamente, com os olhos agora faiscando. "Eu fui embora porque não sabia admitir que estava falhando na coisa mais importante da minha vida. Construir minha empresa foi fácil comparado a construir um casamento. Eu podia controlar todas as variáveis nos negócios, mas não podia controlar o fato de que estava perdendo você. Então eu fugi, mas não vou mais fugir." Emily sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, os hormônios, o choque e a esperança se combinando em uma tempestade emocional. "Eu não posso fazer isso se você for embora de novo. Eu não vou deixar esse bebê crescer, se perguntando por que o papai nunca voltou para casa." "Eu juro para você", disse Ryan com a voz firme e convicta. "Eu juro pela vida dessa criança que não vou embora. Me dê uma chance de provar que posso ser o homem que você merece, o pai que nosso bebê merece. Não precisamos nos casar, nem precisamos ficar juntos, mas me deixe estar lá. Me deixe estar presente." Ela olhou nos olhos dele e viu a verdade ali. Ele falava sério. Se ele conseguiria cumprir a promessa, era outra questão. Mas agora, naquele quarto de hospital, com a notícia do bebê ainda se acumulando, ela queria acreditar nele. Queria acreditar que eles poderiam encontrar o caminho de volta um para o outro, ou pelo menos uma maneira de coexistir pacificamente pelo bem daquela pequena vida que haviam criado. "Tudo bem?" ela sussurrou. "Vamos suspender o divórcio." "Mas Ryan, se você quebrar sua promessa, se você desaparecer de volta para o seu trabalho e me deixar sozinha de novo, eu não vou te dar outra chance." Ele assentiu com alívio, estampado no rosto. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-lhe os nós dos dedos suavemente. "Obrigada. Não vou te decepcionar." Enquanto Emily jazia naquela cama de hospital, com as mãos de Ryan ainda segurando as suas, ela se perguntava se estavam cometendo um erro terrível ou se o destino havia intervido para salvá-los do maior erro de suas vidas. Só o tempo diria. Mas por enquanto, naquele momento, eles não estavam divorciados. Estavam esperando um bebê.
E de alguma forma, isso mudou tudo. A cobertura parecia diferente quando Emily voltou 3 dias após o incidente no hospital. Ryan insistiu que ela ficasse em observação, contratando uma enfermeira particular apesar de seus protestos. Agora, caminhando pelo espaço familiar, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente estranho. As janelas do chão ao teto ainda ofereciam uma vista deslumbrante de Manhattan. Os móveis modernos ainda transmitiam riqueza e bom gosto, mas a energia havia mudado. Eles não eram mais um casal caminhando para o divórcio. Eram 2 pessoas unidas por uma gravidez inesperada. Tentando navegar em águas desconhecidas, Ryan voltou para o quarto de hóspedes sem conversar. Emily apreciou que ele entendesse a necessidade de limites. O quarto principal continuava sendo dela, um santuário onde ela podia processar tudo o que estava acontecendo com seu corpo e sua vida. Mas compartilhar o quarto com Ryan era um desafio para ela. Os espaços comuns pareciam estranhos, como 2 dançarinos que tinham esquecido a coreografia e ficavam pisando nos pés um do outro. Na primeira manhã, Emily acordou com o cheiro de torrada queimada. Seguiu o odor acre até a cozinha, onde Ryan estava parado em frente à torradeira, franzindo a testa como se só a força de vontade pudesse desfazer o desastre que ele havia criado. Ele vestia calças de moletom cinza e uma camiseta branca, com o cabelo ainda bagunçado de sono. Era surpreendentemente doméstico. Uma versão de Ryan que ela raramente via hoje em dia. Eu estava tentando fazer o café da manhã para você, admitiu ele, parecendo envergonhado enquanto tirava 2 fatias de pão pretas como carvão. O livro sobre gravidez dizia: você precisa comer pequenas refeições com frequência para evitar náuseas. Emily não conseguiu conter o sorriso, apesar de si mesma. Você leu um livro sobre gravidez? 3. Ontem à noite acho que encomendei mais 17 daquela livraria online. Ele jogou a torrada queimada no lixo e se virou para ela. Também tenho uma lista de perguntas para a sua primeira consulta pré-natal. 37 perguntas. Será que são muitas? Olhando para ele ali parado. Vulnerável e se esforçando tanto, Emily sentiu suas defesas cuidadosamente construídas racharem levemente. Este era o Ryan por quem ela se apaixonara. Aquele que se entregava completamente a tudo o que lhe importava. O problema antes era que a empresa dele importava mais do que ela. Mas talvez, só talvez, o bebê pudesse mudar essa equação. 37 é muita coisa, disse ela gentilmente, mas podemos analisar juntos antes da consulta. Ah, o rosto dele se iluminou com alívio e algo que parecia gratidão. Também contratei uma chefe. Ela começa da manhã. Alguém especializada em refeições saudáveis para gestantes. E liberei minha agenda pelos próximos 3 meses. Sem viagens, sem reuniões até tarde. Estou trabalhando de casa. O primeiro instinto de Emily foi argumentar que ele não precisava fazer tudo isso, que ela era perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Mas ela conteve as palavras. Ele estava se esforçando. O mínimo que ela podia fazer era deixá-lo. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina estranha. Ryan trabalhava de casa, mas aparecia regularmente, como se estivesse checando como ela estava. Ele lhe trazia copos d'água, lembrava-a de tomar as vitaminas pré-natais e perguntava se ela estava bem. Precisava de algo com uma sinceridade que fosse ao mesmo tempo tocante e um pouco avassaladora. Emily tentou se concentrar no próprio trabalho, atendendo ligações do escritório e revisando contratos. Mas o cansaço do primeiro trimestre de gravidez tornava tudo mais difícil. A náusea vinha em ondas, geralmente pela manhã, mas às vezes em momentos aleatórios, fazendo-a correr para o banheiro. Ryan parecia ter um pressentimento doentio para esses momentos, aparecendo com refrigerante de gengibre e biscoitos, pairando do lado de fora da porta do banheiro até que ela saísse pálida e trêmula. Ele nunca dizia muito, apenas oferecia um braço de apoio e um olhar de preocupação impotente. Uma noite, cerca de 3 semanas depois da alta do hospital, Emily estava sentada no sofá da sala com o laptop, tentando resolver uma disputa contratual. As palavras se misturavam. Sua concentração se esvaiu. Ryan estava em uma ligação no escritório. Sua voz, um murmúrio baixo que geralmente significava que ele estava negociando algo importante.
Ela deveria ter conseguido se concentrar, mas em vez disso, se viu inconscientemente ouvindo a voz dele. Lembrando-se de quando aquela voz sussurrou seu nome no escuro, ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Eles não iam voltar. Eles estavam coparentalidade. Havia uma diferença. Mesmo que seu coração traiçoeiro às vezes se esquecesse dessa distinção, Ryan saiu do escritório. Encerrou a ligação enquanto caminhava para a sala de estar, parando ao vê-la, sua expressão suavizando. Você parece exausta. Estou bem. Ela respondeu automaticamente. A resposta de sempre. Emily, ele sentou-se na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você não precisa estar bem o tempo todo, não comigo. A gentileza em sua voz desfez algo dentro dela. Ela fechou o laptop e o colocou de lado. Estou cansada e com medo. E não sei o que estamos fazendo, Ryan. Somos apenas colegas de quarto que por acaso estão tendo um bebê? Estamos tentando ser amigos? O que somos? Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzentos, estudando o rosto dela. Eu ainda não sei o que somos, admitiu. Mas sei o que quero que sejamos. O que é isso? Uma família? A palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade e perigo. Eu sei que não mereço outra chance com você. Eu sei que destruí sua confiança e seu coração. Mas, Emily, eu nunca deixei de te amar, nem por um único dia. Eu só esqueci como demonstrar. Esqueci que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que você faz todos os dias. Estou escolhendo você agora. Estou escolhendo este bebê. Estou escolhendo ser o homem que você sempre precisou que eu fosse. Emily sentiu lágrimas picar em seus olhos, os hormônios da gravidez a deixando mais emotiva do que o normal. Palavras são fáceis, Ryan. Você disse coisas lindas quando nos casamos também. Você prometeu me amar, me colocar em primeiro lugar. E por um tempo, você fez isso. Mas então sua empresa se tornou sua prioridade. E eu me tornei um acessório na sua vida. Eu sei que sua voz estava carregada de arrependimento. Eu pensei que prover para você, te dar esta cobertura e tudo que o dinheiro pode comprar, era o mesmo que te amar. Eu estava errado. Você precisava de mim, não da minha carteira. Você precisava do meu tempo, da minha atenção, da minha presença, e eu falhei com você. Então, o que mudou agora? Ele se inclinou para a face à frente, sua intensidade totalmente focada nela. Eu mudei. Vendo você desabar naquele tribunal, pensando, eu posso te perder. Foi como ser atingido por um raio e depois descobrir que você estava grávida, que tínhamos construído uma vida juntos. Mesmo enquanto nos separávamos, parecia que o destino estava me dando uma última chance de fazer tudo certo. Não vou desperdiçá-la. Ryan, você não pode mudar toda a sua vida só porque estou grávida. Sua empresa precisa de você. Minha empresa vai sobreviver sem que eu fique controlando cada detalhe. Sabe o que não vai sobreviver? Meu relacionamento com meu filho se eu for um pai ausente. Meu relacionamento com você se eu continuar cometendo os mesmos erros. Ele se aproximou, mas sem tocá-la, como se tivesse medo de que ela fugisse. Contratei um novo CEO para cuidar das operações diárias. James Chan, meu sócio, é mais do que capaz. Continuarei como presidente do conselho, mas estou me afastando da função operacional. Quero estar presente nesta gravidez, no parto, em cada momento da vida do nosso filho. Emily o encarou atônita. A empresa de Ryan era seu bebê, a coisa que ele construiu do nada em um império bilionário. Para ele se afastar era impensável. São sérios. Completamente sérios. Já comuniquei ao conselho. Entra em vigor no mês que vem. Ela não sabia o que dizer. Era mais do que ela esperava. Mais do que ousava desejar. Mas também a aterrorizava. E se ele se ressentisse dessa decisão mais tarde? E se ele a culpasse, a ela e ao bebê, por arruinarem suas ambições? Como se lesse seus pensamentos, Ryan estendeu a mão e segurou a dela, o polegar acariciando suavemente seus nós dos dedos. Não estou fazendo isso porque preciso. Estou fazendo isso porque quero. Pela primeira vez em anos, estou empolgado com algo que não seja margem de lucro ou um acordo de desenvolvimento. Estou empolgado em ser pai. Em talvez, se você me permitir, reconquistar o seu coração. O toque da mão dele, a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele demonstrava, tudo isso se combinou
para romper a última barreira de suas defesas. Ela apertou a mão dele de volta. Estou com medo, Ryan. Estou com medo de acreditar em você. Estou com medo de que isso seja apenas a face da lua de mel. E que assim que o bebê nascer, você volte a ser o viciado em trabalho que nunca está em casa. E então eu vou provar isso para você todos os dias. Observe-me, Emily. Me cobre. Se eu começar a recair nos velhos hábitos, me chame a atenção. Estou pedindo que você me dê uma chance, não uma confiança cega. Deixe-me reconquistar essa confiança. Ela assentiu lentamente, sentindo algo mudar entre eles. Não era perdão. Ainda não, mas era o começo de algo. Uma tênue esperança de que talvez pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. A primeira consulta pré-natal foi um ponto de virada. Ryan insistiu em dirigir, mesmo que a clínica ficasse a apenas 10 quarteirões de distância. Ele segurou a mão dela na sala de espera, com a perna tremendo de nervosismo. Quando a doutora Morgan nos chamou, ele praticamente saltou da cadeira. O ultrassom foi mágico. Emily estava deitada na maca, com a blusa levantada, expondo sua barriga ainda praticamente lisa. Ryan estava ao lado dela, segurando suas mãos com tanta força que ela achou que seus dedos poderiam quebrar. A doutora Morgan aplicou o gel frio e pressionou o transdutor contra a pele de Emily. A princípio, havia apenas estática e sombras na tela. Então, um som rítmico e vibrante preencheu a sala. Aqui está o batimento cardíaco do seu bebê, disse a doutora Morgan com um sorriso. Emily engasgou, lágrimas instantaneamente enchendo seus olhos. Aquele som, aquele tremor incrivelmente rápido, era o bebê deles, o filho deles, vivo e crescendo dentro dela. Ryan soltou um som embargado ao lado dela. Ela olhou para cima e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele, sua compostura habitual completamente destruída. Esse é o nosso bebê, ele sussurrou com a voz embargada. Esse é realmente o nosso bebê ali. A doutora Morgan apontou para uma pequena mancha na tela. Seu bebê tem o tamanho de uma amora agora. Emily não conseguia desviar os olhos da tela daquele pequeno lampejo de vida. Ela sentiu Ryan se inclinar, seus lábios pressionando sua testa em um beijo terno que parecia familiar e novo ao mesmo tempo. Obrigado, ele sussurrou contra sua pele. Obrigado por este presente. Naquele momento, na sala de ultrassom, com pouca luz, com o som do batimento cardíaco do bebê preenchendo o ar, Emily sentiu algo se libertar dentro dela. Talvez eles pudessem fazer isso. Talvez pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Talvez o amor realmente merecesse segundas chances. A viagem de volta para casa foi silenciosa, ambos processando o que tinham visto. Ryan não parava de olhar para a foto do ultrassom que o médico lhes dera, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Quando chegaram à cobertura, ele imediatamente mandou emoldurar a foto e a colocou na lareira da sala de estar. O primeiro retrato do nosso filho, disse ele, dando um passo para trás para admirá-la. Emily ficou ao lado dele, olhando para essa imagem granulada em preto e branco. Provavelmente devemos contar para as pessoas em breve. Sua mãe vai ter opiniões? Ryan fez uma careta. Minha mãe sempre tem opiniões, mas ela terá que aceitar isso. Você e este bebê são minha prioridade agora, não a agenda social dela ou a reputação dela. A conversa com Diana Blackwood aconteceu 2 dias depois e foi exatamente tão terrível quanto Emily previra. A mãe de Ryan chegou sem avisar, entrando na cobertura com sua chave, algo que Emily mentalmente anotou que precisava mudar imediatamente. Diana Blackwood era uma mulher formidável, alta e elegante, com cabelos prateados impecavelmente penteados e uma expressão que sugeria que ela sempre exalava um odor desagradável. Ela nunca aprovara Emily, considerando-a insuficiente para seu precioso filho, apesar da carreira de sucesso e da respeitável origem familiar de Emily. Ryan, disse Diana, entrando na sala de estar sem cumprimentar Emily. Ouvi um boato ridículo de que você e Emily suspenderam o processo de divórcio. Por favor, diga-me que não é verdade. Ryan se levantou do sofá, sua linguagem corporal defensiva, enquanto se aproximava de Emily. É verdade, Emily está grávida. Vamos ter um bebê. O rosto de Diana passou por uma série de expressões, do choque ao horror, até um interesse calculista. Grávida?
repetiu ela, com a voz gélida. Que conveniente. Com licença, disse Emily com a raiva à flor da pele. Você estava prestes a se divorciar, a perder o acesso à fortuna Blackwood e, de repente, está grávida. Me perdoe se acho a coincidência suspeita. A voz de Ryan, ao falar, era mais fria do que Emily jamais ouvira. Mãe, você não vai falar assim com a Emily, nem agora, nem nunca. Ela falou. Não me prenda. Este bebê é uma bênção, uma que eu não mereço, mas pela qual sou grata todos os dias. Uma bênção? Diana riu amargamente. É um escândalo. O que as pessoas vão dizer? O Blackwood Ash, concebido durante o processo de divórcio. Não me importo com o que as pessoas dizem, disse Ryan firmemente. E se você não puder apoiar esta gravidez e respeitar Emily, então você não é bem-vinda em nossa casa ou na vida do nosso filho. Os olhos de Diana se arregalaram. Você a escolheria em vez da sua própria mãe? Eu escolheria minha família. Emily e este bebê são minha família. Você pode fazer parte dessa família se puder ser civilizado. Caso contrário, a porta está ali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emily prendeu a respiração, observando a batalha de vontades entre mãe e filho. Finalmente, Diana se endireitou com uma expressão glacial. Muito bem, vejo que não sou bem-vinda aqui. Lembre-se das minhas palavras, Ryan. Isso vai acabar mal. Ela vai tirar tudo o que você tem. Com essa última frase, Diana saiu da cobertura, a porta se fechando atrás dela com um clique decisivo. Emily. Emily soltou o ar que estava prendendo, com as mãos tremendo. Ryan, você não precisava ter feito isso. Ela é sua mãe. Ele se virou para ela, com uma expressão feroz. Nós somos a mãe do meu filho. Ela não tem o direito de te desrespeitar, e ninguém tem. Emily sentiu algo quente florescer em seu peito. Ele a havia escolhido, a defendido sem hesitar. Talvez fosse uma coisa pequena, mas importava. Importava mais do que ela conseguia expressar. Com o passar das semanas, Ryan continuou a provar seu valor de maneiras pequenas e significativas. Ele estava presente em cada momento de enjoo matinal, em cada consulta médica, em cada desejo noturno. Lia livros sobre criação de filhos obsessivamente e compartilhava fatos interessantes sobre o desenvolvimento fetal. Começou a planejar o quarto do bebê, consultando Emily em cada decisão. Eles começaram a passar mais tempo juntos, não por obrigação dele, mas por escolha. Noites de cinema no sofá, onde Emily adormecia com o ombro de Ryan no colo e acordava coberta por um cobertor. Caminhadas no Central Park, onde Ryan contava sobre o seu dia e realmente ouvia o dela. Cozinhando juntos na cozinha. Bem, Emily cozinhava enquanto Ryan a entretinha com seus desastres culinários. Certa noite, por volta do 4º mês de gravidez, com a barriga crescente de Emily finalmente visível sob suas roupas largas, eles estavam montando um berço que Ryan insistira em montar sozinho, apesar das instruções estarem em sueco. Ele estava sentado no chão do quarto do bebê, cercado por pedaços de madeira e ferragens misteriosas, com o cabelo espetado de frustração. E Emily riu tanto que chorou. Isso não deveria ser tão difícil, murmurou Ryan, encarando as instruções. Eu negocio contratos multimilionários. Não posso ser derrotado por móveis suecos. Você definitivamente está sendo derrotado, disse Emily, acomodando-se na cadeira de balanço que já haviam montado com sucesso graças a ela ter lido as instruções corretamente. Ele olhou para ela, um sorriso se formando em seus lábios. Você poderia ajudar, sabe? Poderia. Ela concordou. Mas isso é muito mais divertido. E T. Ryan largou a chave Allen e rastejou pelo chão até ela, apoiando as mãos nos braços da cadeira de balanço e olhando para ela. Você está se divertindo muito com o meu sofrimento, ela confirmou, estendendo a mão para acariciar seus cabelos despenteados. O gesto era íntimo, familiar, e a mão dela... Ela parou no meio do caminho, repentinamente consciente do que estava fazendo. Ryan segurou sua mão, pressionando-a contra a bochecha. Não pare, disse ele suavemente. Senti falta do seu toque, Emily. Senti falta de tudo em você. Seu coração disparou enquanto olhava em seus olhos, vendo o amor ali, a saudade, o arrependimento. Ryan, ela sussurrou sem saber o que queria dizer. Eu te amo. Ele disse simplesmente. Eu nunca parei. Sei que não te mereço.
Sei que preciso reconquistar sua confiança, mas preciso que você saiba que todas as manhãs acordo grato por o destino ter me dado esta segunda chance. Você e este bebê são tudo para mim. Emily sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas, os hormônios da gravidez amplificando cada emoção. Quero acreditar em você. Então acredite em mim. Uau! Ele se aproximou, suas mãos delicadas emoldurando seu rosto. Deixe-me te amar de novo, Emily. Deixe-me ser seu marido, e mais do que apenas um nome. Ela deveria ter dito não. Deveria ter mantido seus limites, protegido seu coração. Mas, naquele momento, cercada por móveis de bebê parcialmente montados, com seus olhos cinzentos, cheios de sinceridade e amor, ela não conseguiu mais resistir. Ela nunca havia deixado de amá-lo, mesmo quando o odiava, mesmo quando estava pronta para assinar os papéis do divórcio. Tudo bem, ela sussurrou. Ele a beijou então, suave e reverentemente, como se ela fosse algo precioso e frágil. Era diferente da paixão desesperada daquela última noite antes de ele partir. Era diferente do calor do início do relacionamento. Aquele beijo era uma promessa, um compromisso, um novo começo. A mudança no relacionamento deles foi dramática e sutil ao mesmo tempo. Ryan voltou para o quarto principal, mas eles foram devagar, reconstruindo a intimidade um dia de cada vez. Ele a abraçava à noite, a mão repousando protetoramente sobre sua barriga crescente, maravilhando-se com cada chute e movimento. Eles conversaram sobre tudo o que deveriam ter conversado anos atrás. Seus medos, seus sonhos, seus fracassos. Eles se reconectaram, descobrindo novas dimensões das pessoas que haviam se tornado. A gravidez de Emily progrediu lindamente. No 6º mês, ela estava radiante, com a barriga redonda e proeminente. Ryan se tornara ainda mais dedicado, se é que isso era possível, participando de todas as aulas de yoga pré-natal com ela, apesar de ser o único homem em uma sala cheia de gestantes. Ele tirava fotos da barriga dela toda semana, documentando as mudanças, e começou um diário para o bebê sobre o quanto ele já era amado. O quarto do bebê finalmente ficou pronto, uma mistura perfeita de design moderno e um toque lúdico. As paredes foram pintadas de um verde sálvia suave, com móveis brancos e detalhes em dourado por toda parte. Ryan encomendou um mural do horizonte de Manhattan para uma das paredes. Querendo que o filho conhecesse a cidade onde cresceria, Emily acrescentou toques pessoais, livros que amava na infância, uma colcha feita por sua avó, fotos de suas famílias. Certa noite, no 7º mês de gestação, ela estava parada na porta do quarto do bebê, com a mão na barriga enquanto o bebê se mexia dentro dela. Ryan se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços, com as mãos sobre as dela em sua barriga. Criamos uma pessoa completa, disse ele com admiração na voz. Criamos uma vida. Sim, fizemos. Ela concordou, recostando-se contra o calor reconfortante dele. Você está com medo? Apavorado, ele admitiu. E se eu for um pai horrível? E se eu estragar tudo, como quase estraguei a nossa relação? Emily se virou em seus braços para encará-lo. Você vai ser um pai incrível. Você já provou isso estando aqui, estando presente, mudando toda a sua vida por este bebê, por você e por este bebê. Ele corrigiu. Tudo o que estou fazendo é por vocês dois. Ela ergueu a mão para acariciar o rosto dele, sentindo a leve barba por fazer em seu queixo. Eu te amo, Ryan Blackwood. Tentei não amar. Tentei proteger meu coração, mas não consigo parar de te amar. A expressão dele se transformou. Alegria, alívio e um amor imenso brilhavam em seus olhos. Diga isso de novo. Eu te amo de novo. Eu te amo. Ela riu, lágrimas de felicidade se acumulando em seus olhos. Eu também te amo, Emily Rodrigues Blackwood. Para sempre desta vez. Chega de deixar o trabalho se interpor entre nós e não vamos mais te dar como garantida. Você é o meu mundo, você e este bebê. Ele se ajoelhou ali mesmo, no berçário, com as mãos na barriga dela, o rosto na altura do bebê. E você, disse ele para a barriga dela, você terá a melhor mãe do mundo. Você terá uma mulher forte, brilhante e gentil.
Você terá a mulher que me salvou de mim mesmo. Vamos te mimar muito, mas também vamos te ensinar sobre amor, compromisso e nunca desistir das pessoas que importam. Balhada, Emily passou os dedos pelos cabelos dele com o coração tão cheio que achou que ia explodir. Era com isso que ela sonhara todos aqueles anos atrás, quando se casou com ele. Essa parceria era a família que eles estavam construindo juntos. O bebê escolheu aquele momento para chutar forte bem na bochecha de Ryan. Ele recuou, assustado, e depois riu de pura alegria. Você sentiu? Com certeza senti, disse Emily sorrindo. Nosso bebê tem um ótimo timing, disse Ryan, dando um beijo na barriga dela antes de se levantar. Assim como a mãe. Com o passar das semanas, o compromisso de Ryan nunca vacilou. Ele frequentou aulas de preparação para o parto, aprendeu técnicas de respiração e questionou o médico incessantemente sobre todos os aspectos do trabalho de parto e do parto em si. Leu estudos sobre o desenvolvimento infantil, pesquisou os melhores pediatras e montou uma equipe de especialistas de plantão para quando Emily entrasse em trabalho de parto. Você sabe que as mulheres têm tido bebês há milhares de anos sem uma equipe de especialistas, não é? Emily provocou certa tarde enquanto Ryan revisava sua lista de verificação para o trabalho de parto e o parto pela 100ª vez. Essas mulheres não estavam tendo o meu bebê, respondeu ele seriamente, suavizando o tom ao ver a expressão dela. Tudo bem, talvez eu esteja sendo um pouco superprotetor, um pouco... Só quero que tudo seja perfeito para você. Quero que você se sinta segura e cuidada. Emily pegou a mão dele, puxando-o para perto. Eu me sinto segura, porque você está aqui. É tudo o que eu preciso, Ryan. Não preciso de equipes de médicos ou planos de parto elaborados. Só preciso de você segurando minha mão e me dizendo que eu consigo. Ele beijou sua testa, seu nariz, seus lábios. Você consegue fazer qualquer coisa, Emily? Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Com 8 meses de gravidez, Emily acordou uma manhã e percebeu que Ryan não estava na cama. Seguindo o som de vozes, ela o encontrou na sala de estar em uma videochamada com James Chen, seu sócio. Ela começou a se afastar sem querer interromper, mas Ryan olhou para cima e a viu, com o rosto iluminado. James, preciso ir. Minha linda esposa acabou de acordar, disse Ryan, encerrando a chamada sem esperar por uma resposta. Você não precisava fazer isso, protestou Emily. Eu sei que você ainda tem responsabilidades. Nada é mais importante do que você, disse ele firmemente, caminhando até ela para ajudá-la a se acomodar no sofá, ajeitando as almofadas atrás dela. Além disso, James só queria me contar que nosso último projeto está adiantado. Ótima notícia, pode esperar. Como estão as coisas na empresa? Perguntou Emily, percebendo que não havia perguntado muito sobre o trabalho dele ultimamente, com medo de que isso o afastasse novamente. Está tudo bem. Ótimo, na verdade. Descobri que eu era o gargalo o tempo todo, sem eu microgerenciando tudo. A equipe está prosperando. James é um CEO brilhante, muito melhor nas operações do dia a dia do que eu jamais fui. Ele sentou-se ao lado dela, sua mão automaticamente indo para a barriga dela. Eu me agarrava ao controle, porque pensava que era a única coisa em que eu era bom. Mas dar um passo para trás me mostrou que construí algo sustentável, algo que não precisa da minha supervisão constante. Sentimos falta disso, da adrenalina de fechar negócios, do poder. Ryan pensava nisso seriamente às vezes. Mas aí você faz algo como sorrir para mim no café da manhã, ou eu sinto o bebê chutar, ou passamos uma noite apenas conversando. Percebo que não sinto tanta falta disso quanto sentiria se voltasse aos meus velhos hábitos. É aqui que eu quero estar. Emily, bem aqui com você. Com 38 semanas, Emily estava enorme, desconfortável e ansiosa para conhecer o bebê. Seus tornozelos estavam inchados, suas costas doíam constantemente e dormir havia se tornado um esforço criativo, envolvendo vários travesseiros e mudanças frequentes de posição. Ryan atendia a todas as suas necessidades sem reclamar, massageando seus pés, trazendo gelo picado, ajudando-a a entrar e sair do banho. Certa noite, ela acordou às 3 horas da manhã, com o que pensou serem apenas contrações de Braxton Hicks. Ela vinha tendo-as há semanas, falsos alarmes que a faziam pular a cada vez, convencida de que era isso mesmo.
Mas enquanto respirava fundo durante mais uma contração, percebeu que estas eram diferentes, mais fortes, mais rítmicas. Ryan, disse ela suavemente, sacudindo seu ombro. Ele acordou instantaneamente. Os reflexos de CEO ainda intactos, apesar de meses longe do escritório. O que foi? Você está bem? Acho que isso pode ser real. Acho que estou em trabalho de parto. Emily achava que Ryan estava concentrado antes, mas não era nada comparado à intensidade que o dominava até agora. Ele entrou em ação imediatamente, ajudando-a a sair da cama, cronometrando as contrações com um cronômetro, reunindo as malas do hospital que haviam preparado semanas atrás. Suas mãos tremiam levemente, o único sinal de nervosismo, mas sua voz permanecia calma e encorajadora. Você está indo muito bem, meu bem. Apenas respire fundo, estou aqui. As contrações se intensificaram na hora seguinte. Quando chegaram ao hospital, Emily apertava a mão de Ryan com tanta força que tinha certeza de que estava cortando a circulação. Ele não reclamou, apenas continuou a demonstrar encorajamento e amor. O trabalho de parto foi longo e difícil. 16 horas que testaram a resistência de Emily ao limite absoluto. Ryan não saiu do lado dela em nenhum momento. Segurou sua mão, enxugou sua testa, respirou com ela a cada contração. E quando ela gritou que não aguentava mais, ele olhou em seus olhos com absoluta convicção e disse que ela era a pessoa mais forte do mundo e que o bebê deles estava quase chegando. Quando a filha finalmente veio ao mundo às 20h87, seu primeiro choro ecoando pela sala de parto, Emily viu o rosto de Ryan se transformar. Ele cortou o cordão umbilical com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava as enfermeiras limparem e embalarem o bebê. Quando a colocaram nos braços de Emily, o pequeno pacotinho de vida que haviam criado, o tempo pareceu parar. Ela era perfeita. 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés, uma cabeleira escura e olhos que, com o tempo, ficariam da mesma cor cinza que os do pai. Ela parou de chorar no instante em que ouviu a voz de Emily, virando o rostinho na direção do som que conhecia há 9 meses. Oi, minha querida, sussurrou Emily, completamente emocionada. Esperamos tanto para te conhecer. Uma filhosasum. Ryan sentou-se na cama ao lado delas, com o braço em volta de Emily, o dedo acariciando suavemente a bochecha incrivelmente macia da filha. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é absolutamente perfeita. Qual nome devemos dar a ela? Perguntou Emily. Eles haviam discutido nomes interminavelmente, mas nunca chegaram a uma conclusão. Ryan olhou para a filha, para a esposa, para a família que quase perdeu e que, de alguma forma, recuperou. Grace, disse ele baixinho, porque ela é a graça que eu não merecia. A segunda chance que salvou minha vida. Grace Elizabeth Blackwood, disse Emily, experimentando. É perfeito. Eles ficaram assim por um longo tempo, os três em sua própria bolha, o resto do mundo temporariamente esquecido. Ryan beijou os cabelos de Emily, sussurrando o quanto se orgulhava dela, o quanto a amava, o quanto ela era incrível. Emily segurou a filha nos braços e se sentiu completa como nunca antes. Mais tarde, depois que Emily foi transferida para um quarto de recuperação e Grace dormia em seu bercinho ao lado da cama, Ryan sentou-se na cadeira ao lado delas, sem conseguir tirar os olhos de suas meninas. No que você está pensando? Perguntou Emily, exausta, mas feliz demais para dormir. Estou pensando em como quase perdi isso. Se você não estivesse grávida, teríamos assinado aqueles papéis. Eu teria te perdido para sempre. Eu nunca teria conhecido Grace. Minha vida inteira teria sido vazia e eu nem teria percebido, porque estaria ocupado demais correndo atrás de coisas que não importavam. Mas nós não assinamos os papéis, lembrou Emily gentilmente. Tivemos nossa segunda chance. Ele se sentou na beirada da cama dela, segurando sua mão. Eu não quero ser seu marido só porque temos uma filha. Eu quero ser seu marido porque te amo e te escolho todos os dias. Emily Rodrigues Blackwood, você vai se casar comigo de verdade desta vez? Para sempre? Ela sorriu, com lágrimas frescas se formando em seus olhos. Sim, Ryan, vou me casar com você. Graças a Deus. Ele sussurrou,
beijando-a suavemente, porque pretendo passar o resto da minha vida provando que te mereço. Fiel à sua palavra, Ryan continuou priorizando sua família acima de tudo. Trabalhava em casa na maioria dos dias, comparecia a todas as consultas com o pediatra, levantava-se para as mamadas da madrugada e trocava fraldas como um profissional. Ele estava presente de uma forma que Emily jamais sonhara ser possível quando o casamento deles estava desmoronando. 3 meses após o nascimento de Grace, Ryan surpreendeu Emily com uma cerimônia de renovação de votos. Nada extravagante, apenas familiares e amigos próximos no Central Park, onde costumavam passear durante a gravidez dela. Eles ficaram sob um arco de flores, nos braços de Grace e Emily, e fizeram novas promessas um ao outro. Promessas sobre estar presente, sobre comunicação, sobre escolher o amor todos os dias. Eu imploro. Prometo nunca mais te dar como garantida. Ryan jurou com lágrimas nos olhos. Prometo mostrar a vocês todos os dias que vocês e Grace são as minhas maiores conquistas e não qualquer prédio que construí ou negócio que fechei. Prometo ser o marido e o pai que vocês dois merecem. Os votos de Emily foram igualmente emocionantes. Prometo confiar em você, acreditar em nós, lutar por este casamento quando as coisas ficarem difíceis. Prometo nunca deixar o medo me impedir de amar você com tudo o que tenho. Você mudou, Ryan. Você se tornou o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Tenho muito orgulho de ser sua esposa. Quando o pastor os declarou marido e mulher novamente, o beijo foi testemunhado pelos gorgolejos felizes da filha. E Emily se sentiu a mulher mais sortuda do mundo. Anos depois, quando Grace tinha 5 anos e seu irmãozinho Thomas 3, Emily às vezes se lembrava daquele dia no tribunal. Quando estava prestes a assinar os papéis do divórcio, ela se lembrava do pânico, da tristeza, da certeza de que seu casamento havia acabado, e sorria ao perceber o quão enganada estava. Ryan nunca mais voltou aos seus antigos hábitos de workaholic. Ele continuou como presidente da Blackwood Developments, mas manteve sua promessa de ser um pai e marido presente e participativo. A cobertura deles estava repleta do caos da vida familiar. Brinquedos espalhados pelos pisos caros, desenhos infantis nas paredes, risadas ecoando pelos cômodos que antes pareciam frios e vazios. No 10º aniversário de casamento, Ryan levou Emily de volta ao hospital, onde souberam da descoberta de Grace. Eles ficaram do lado de fora do prédio, de mãos dadas, relembrando. O melhor desmaio da sua vida? Brincou Ryan. Com certeza, concordou Emily, encostando-se nele. Mudou tudo. Você mudou tudo, corrigiu ele. Você e nossos bebês. Você me salvou, Emily. De uma vida que parecia bem-sucedida, mas era completamente vazia. Nós nos salvamos mutuamente, disse ela, estendendo a mão para beijá-lo. É isso que as famílias fazem. Enquanto caminhavam para casa pelas ruas de Manhattan, Emily pensava na história que um dia contaria a Grace e Thomas, sobre como seus pais quase jogaram tudo fora, sobre como uma gravidez salvou um casamento, sobre como o amor realmente pode ter segundas chances. Ambos estavam dispostos a lutar por ele. A história deles não havia terminado naquele tribunal. Estava apenas começando. E desta vez, eles a estavam escrevendo juntos. Um dia, uma escolha, um ato de amor de cada vez. Desta vez, eles estavam construindo algo que duraria para sempre.